Irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de estar aqui mais uma vez compartilhando uma palavra com todos vocês. Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, a consolação do Espírito Santo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aonde quer que você esteja, eu vou ser rápido nessa palavra, no máximo 7 minutos. É uma palavra muito rica em edificação. Aqui em Mateus 21, do 28 até o 31, diz assim, ó. E que vos parece, Jesus dizendo, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Irmãos, preste bem atenção nessa palavra. Esses 2 filhos, eles representam 2 grupos de pessoa. Um grupo de pessoas, o primeiro, que está falando sobre o filho, que diz que vai trabalhar, que vai para a vinha, mas não foi. Esse primeiro grupo, ele é representado pelos religiosos. O segundo grupo, do segundo filho, que é representado pelo segundo filho ali, o filho diz que não vai, mas depois ele vai. Aí Jesus ele diz assim, qual dos 2 fez a vontade do pai? Os fariseus e escribas disseram, o segundo, mestre. Aí declarou Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que era um publicano? O publicano, ele era o cobrador de imposto da época. Ele cobrava os impostos ali. Então, ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Então, os judeus eles se sentiam traídos, porque um judeu trabalhando para um romano, cobrando imposto deles. E ele era considerado roubador, assim como Zaqueu. E meretriz é prostituta. Então, o que Jesus ele diz é muito forte. Jesus ele diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas, vos precedem no reino de Deus. Isso é muito forte, irmão. Jesus ele falando para religiosos, pessoas que já pensavam que já estavam salvas. A Bíblia diz aqui em Mateus 23, capítulo 23, versículo 15, o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, fingidos, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós. Olha para você ver o que Jesus ele diz, que o religioso ele rodeia o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, uma conversão para aquela religião dele. Mas depois essa pessoa tendo se convertido àquela religião dele, ela se torna 2 vezes filho do inferno mais do que eles. Então a religiosidade ela é má. Não importa nada, vamos supor, uma pessoa ela se converte, ela vira um religioso, a Bíblia está dizendo que ela se torna 2 vezes filho do inferno, mais do que os escribas e fariseus. Então, voltando aqui na palavra Mateus 21, aqui especificamente no 31, a palavra está dizendo que prostituta, roubador, vai preceder religioso no reino de Deus. Trazendo para os dias de hoje. Sabe essa pessoa que bate no peito e fala, eu estou salvo? É como eu costumo dizer para minha esposa, quando nós, se assim for da vontade de Deus, com certeza vai ser, a gente for para o céu, lá a gente vai ter muita surpresa. Sabe, irmãos, o que me chama muito a atenção é que nessa terra, nesses poucos anos de vida que eu tenho, eu não sou uma pessoa nova, mas também não sou uma pessoa velha, por incrível que pareça, as pessoas, quando a gente diz, quando a gente prega a palavra de Deus dizendo, o homossexualismo, a homossexualidade leva para o inferno, a impureza, a prostituição, o roubo, o adultério, fornicação e tantas outras coisas, nós não estamos julgando, condenando o pecador, nós estamos julgando, condenando a prática. Deus ele não odeia pessoas, Deus ele odeia o pecado. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem um filho, você ama seu filho de paixão, mas não quer dizer que você aprova todas as atitudes dele, que você aprova tudo que ele faz, mas você o ama da mesma forma. Assim é Deus, Deus abomina a prática da homossexualidade, do roubo, do homicídio. Mas ele ama aquele pecador, ele ama aquela pessoa, ele enviou o filho dele para salvar aquela pessoa. Então, nesse pouco tempo que eu tenho vivido aqui na Terra, por incrível que pareça, a pequena minoria,
Quando a gente vai principalmente nos serviços, nos órgãos públicos, quem nos atende melhor, são os homossexuais, por incrível que pareça. São pessoas boíssimas, são pessoas agradabilíssimas, são pessoas que te atendem com maior amor, com maior carinho. Por isso que eu amo os homossexuais de paixão. Eu amo o bandido, o traficante, eu amo a prostituta, eu amo, porque eu tenho o amor de Deus no meu coração. Eu não sou um religioso que eu bato no peito e passo longe, não. Negativo por quê? Porque são essas pessoas, como Jesus ele diz, o médico não veio para o são, o médico veio para aquele que está doente. Assim como eu não vim para aquele que está salvo, eu vim para aquele que está arrependido, para aquele que estava perdido, para aquele que está perdido, para aquele que está arrependido, para aquele que vai se arrepender. Eu vim para esse, para que esse venha chegar ao pleno arrependimento, para que esse venha se arrepender, esse que está se perdendo. Jesus ele não veio para condenar ninguém, Jesus ele veio para salvar. Então o que Jesus diz aqui é muito forte. A palavra de Deus diz que 2 homens foram subir ao templo a fim de orar. Um era publicano, roubador, o outro era fariseu, religioso, sabia a Torá de cor. Ele dizia ali, olhando ele muito arrogante, ele começava a orar em pé na sinagoga e dizia: ó Deus, eu sou um fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu não sou roubador como esse publicano, eu não sou adúltero como ele. E a palavra de Deus diz que a oração dele era de si para si. A oração dele nem chegava a Deus. Mas a Bíblia diz que do outro lado, isso é uma parábola que Jesus estava contando, do outro lado, o fariseu, o publicano, ele estava orando e ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador", ou seja, seja favorável, seja misericordioso. Eu sei que eu não mereço, mas tenha compaixão de mim. Ou seja, Jesus ele disse que o publicano saiu justificado. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus ele detesta, que Deus ele odeia, é a autoexaltação, elevar-se o seu coração. Por quê? Porque o orgulho derruba o homem. O orgulho, ele faz o homem cair. A Bíblia diz que o jovem rico, ele chega perto de Jesus: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a salvação?" Jesus falou: "Você sabe os mandamentos, você guarda os mandamentos?" Falou: "Lógico, guardo todos." Jesus falou: "Então, só te falta uma coisa, vai e vende tudo e dá aos pobres." Ou seja, esse homem, ele era avarento. Ele era soberbo, não tinha humildade e era avarento. Ou seja, ele guardava os mandamentos, era pura religiosidade. Mas ele era avarento, ele não tinha humildade, ele era soberbo. Quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que ele saiu triste. Outra coisa, a Bíblia diz da seguinte forma: Jesus ele fala assim, ó: "Muitos virão do Oriente e do Ocidente", ou seja, de lugares longes, "e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, a ponto de dos filhos serem lançados fora. E ali haverá choro e ranger de dentes." Então o que ele quer dizer? Jerusalém ali, especificamente o templo, era o símbolo máximo da adoração, da religiosidade. E Jesus está falando: olha, vocês acham que vocês estão aqui perto, que vocês vão ser salvos por causa da religiosidade de vocês? Jesus quis dizer isso. Vocês não vão ser, não. Vai vir gente. Ele viu a fé daquele centurião, se eu não me engano é essa passagem, ou da mulher Serofinice, se eu não me engano agora. Ele diz: virão muito. Ele ficou tão impressionado com a fé do centurião que ele disse: olha, vão vir pessoas lá do Oriente e do Ocidente e vão tomar lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, a ponto que os filhos serão lançados fora. Ou seja, aquele que está salvo, aquele que acha que está salvo, na verdade, ele não. Jesus, a Bíblia, como eu estava dizendo aqui, quando nós falamos assim que nós pregamos, nós estamos pregando contra o pecado, não contra o pecador. Então, a condenação ela só vem depois da morte ou no dia do juízo. A condenação, aliás, ela só vem no dia do juízo. Depois da morte é inferno. É como se fosse uma sala de espera. A condenação mesmo ao lago de fogo é no dia do juízo. Então o que acontece? Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente prega contra essas coisas, a gente não está pregando contra o pecador, e sim contra o pecado que assola as pessoas, que destrói a vida das pessoas. Então, resumindo aqui para esse vídeo não ficar muito grande, Jesus, ele disse: olha, vocês vão ter muita surpresa. Vocês vão ter muitas surpresas. Meretrizes e publicanos vos precedem no reino de Deus, ou seja, vão chegar primeiro do que vocês, por causa da religiosidade de vocês. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas acham só porque vão para a igreja, só porque dão o seu dízimo, só porque fazem campanhas, só porque vestem uma gravata, um paletó, um sapato social, acham que já estão salvas. Isso se chama
religiosidade, um salvo-indulto. Isso não leva ninguém para o céu. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17 que ainda bem que Deus ele não vê o exterior, Deus ele olha o interior. Ele diz assim, olha Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, o coração do homem. Aquilo, quando a Bíblia diz coração, não diz o órgão. Coração é mente, é pensamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Jesus, ele aqui nos dá uma dica que às vezes a gente vê aquela pessoa ali, a gente fala, rapaz, aquela pessoa ali, ela está numa situação terrível, deplorável. Mas a Bíblia diz que o jovem, que o Lázaro e o rico, quem foi salvo foi o Lázaro, que vivia uma vida ali como mendigo. Ou seja, muitas pessoas poderiam pensar ali que Lázaro ele não seria salvo. Mas ele foi, a Bíblia diz na parábola. Agora o rico não foi salvo. Então, nada de ficar apontando as pessoas, criticando, apontando, você está condenado. Não, a gente tem que amar as pessoas. Amar as pessoas. Como eu disse aí no começo do vídeo, os homossexuais são pessoas, gente boíssimas. Existem traficantes que são pessoas boas. A gente tem que entender que eles estão presos a um sistema. Que eles não fazem isso porque eles querem, é uma força maior, eles têm que conhecer a verdade de Deus, eles têm que conhecer o Senhor Jesus Cristo. A garota de programa não está ali porque ela é o desejo dela, aquilo ali é uma força maior, uma força que leva ela a fazer essas coisas que desagrada a Deus. E nós temos que amar essas pessoas, porque se a gente não amá-las, quanto mais a gente odiar essas pessoas, porque a gente não pode odiar, Jesus não chamou ninguém para odiar, mais longe, para mais longe essas pessoas vão de Jesus, do reino de Deus. Aí Jesus ele vai dizer o quê? Vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam entrar os que estão entrando. Aí tem que fazer curso para tomar Santa Ceia, tem que fazer curso para se batizar, quando a Bíblia não diz nada disso. E aí os homens ficam inventando regras, preceitos de homens. A Bíblia diz, vocês atam fardos pesados religiosos. Vocês atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, vocês oprimem as pessoas. São muitas pessoas, como eu disse aqui agora, vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam aqueles que estão entrando entrar. Então a Bíblia vai dizer, hoje nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas não estão fora da igreja por causa que um dia foram machucadas com a palavra. Às vezes alguém subiu ali no púlpito não para pregar a palavra de Deus, mas sim para apontar erro das pessoas. Quando na verdade a própria pessoa que está ali pregando a palavra de Deus é a primeira a cometer aqueles pecados ali que ela mesma aponta, que ela mesma julga ser errado. Então nós temos que entender a palavra de Deus. O ministério de Jesus, boa parte dele, ele usou para contrariar os fariseus, os escribas que eram considerados religiosos da época, aqueles que consideravam-se salvos. Jesus ele diz, olha, vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, adornados, mas por dentro vocês estão cheios de sujeira, vocês estão cheios de intemperança. Vocês lavam o prato, o exterior do prato, do copo, mas por dentro vocês deixam sujo. A mudança, em primeiro lugar, ela começa no interior, do interior para fora, não de fora para dentro. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu gostaria de compartilhar, que nós venhamos abraçar essas pessoas que estão no sofrimento, na tristeza, que o mundo muitas das vezes coloca essas pessoas. Então receba essa palavra da parte de Deus. Você que se sente oprimido pelo sistema religioso, saiba, Jesus ele te ama. Jesus ele quer o melhor para você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fica na paz, fica com o Senhor Jesus aí, porque o vídeo já se estende a 14 minutos aí, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.